É bom ter você conosco hoje. Você pode nos dizer, compartilhar conosco os seus momentos TBJ com os espectadores? Bem, meus momentos TBJ são muitos. Imagino. Sim, porque eu conheci meu irmão, o homem de Deus, há 30 anos atrás. Nós tivemos muitos momentos juntos. Desde o começo, quando eu o conheci, até o seu chamado, quando ele foi chamado de volta por Pai. Acho que o meu momento mais impactante foi quando o homem de Deus fez um retiro por um tempo na montanha, em 1991. Uau! Isso em outubro. Enquanto ele fazia esse retiro, a sinagoga já havia sido estabelecida, se não me engano. Ele estava explicando o que Deus disse a ele a respeito do futuro da sinagoga. O que iria acontecer? Como iria acontecer? E como a igreja iria progredir? Deus ungiu a igreja para que ela provesse ações para a humanidade e para nações. E como ela seria relevante no mundo todo? Através das atividades da igreja, da unção, a cura, libertação, bênçãos. Isso todo mundo perceberia. Deixe-me te dizer, essas coisas eram o que a gente falava no tempo em que a igreja operava localmente. Mas o gentil homem de Deus nos mostrou o humilde começo e como a igreja se desenvolveu em meio à cultura local. Isso tudo ele me contou um pouco após a gente se encontrar no retiro. E ele me contou tudo. E hoje eu quero te contar que tudo que o homem de Deus me disse que aconteceria, aconteceu antes dele sair desse planeta. E isso é para te mostrar que o T.B. Joshua foi um verdadeiro ungido homem de Deus. Pela forma que ele mostrava o humilde começo. Seu encontro com Deus e suas atividades, desde o começo da sua jornada até o fim, em que voltaria para o Pai. Então eu te disse um pouco sobre isso. E também tem outros momentos em que eu testemunhei o mover de Deus. Eu gostaria de voltar ao começo da sua história. Estou muito curiosa sobre como os caminhos de vocês dois se cruzaram. Como o seu caminho cruzou com o profeta T.B. Joshua? Certo. Sim, bem, sabe, naquele tempo eu fui conhecer o T.B. Joshua. Eu fui ver ele. Queria adorar com ele. Eu fui apresentado a ele por um amigo meu que o conhecia. E fomos juntos assistir a um culto. Quando estávamos lá, teve um momento de adoração e eu percebi que eu estava num ambiente diferente. Não um ambiente físico, em meio às estruturas, ou em meio ao templo, dentro da sinagoga, mas eu percebi que estava num ambiente diferente, na presença de Deus. E isso foi guiado pelo Espírito Santo. E o homem foi usado pela unção que veio do trono de Deus. Isso veio em meu coração, e então comecei a frequentar os cultos e me tornei um membro da sinagoga e igreja de todas as nações. E também membro da Emmanuel TV. Essa foi a experiência mais espetacular que já tive. Mas não posso contar todas, porque nós tivemos muitos momentos juntos. Quando eu normalmente ia na montanha com a minha esposa, irmãos e irmãs que se uniam a nós em oração,
Várias vezes, eu e ele tivemos momentos juntos lá, buscando a face de Deus. Experiências essas, as quais, como ele mesmo dizia, eram passageiras. E hoje eu entendo que muitas bênçãos, muitas experiências espetaculares têm suas próprias durações. E as outras experiências que tivemos em nossos momentos de adoração, creio que vocês já viram na Emmanuel TV. Acho que todo mundo já chegou a ver. Dizendo com uma certa autoridade, eu posso dizer que não são muitos os homens de Deus. Não são muitos como T.B. Joshua. A comunidade sabe bem do que eu estou falando. E o ato de prover do T.B. era direcionado a toda a humanidade. Ele era um homem capaz de doar tudo o que tinha para ajudar alguém. É verdade. Era isso que ele fazia no passado. Como eu disse, cura, libertação e tantas outras coisas na sinagoga estão na Emmanuel TV. Tudo que as pessoas forem ver lá é sobre o poder de Deus. Isso tudo foi possível através das orações do T.B. Joshua. O poder da oração é ilimitado. Como ele sempre dizia, quando você crê, tem fé e leva suas petições a Deus, não importa quanto tempo demore, a resposta virá. E essa tem sido a minha filosofia. As passagens bíblicas que tenho em mente, que eu e o pastor T.B. Joshua compartilhamos, sempre vieram dele. Ele sempre lia as passagens e eu as colocava em minhas orações. Nós conversávamos muito e o tempo que tive com o pastor T.B. Joshua me levou a me preocupar com os assuntos de Deus mais do que nunca. Eu posso falar sobre a paixão dele em cuidar da humanidade. Digo, de todas as pessoas globalmente e daqueles que ainda hão de vir. É uma lista bem extensa. Não importa a idade, nós iríamos até a pessoa. Cuidar dessa pessoa. Eram ações de caridade para a comunidade global. Para todo mundo. Estou curiosa agora a respeito do que você falou um pouco sobre ter tido um encontro com ele, encontros guiados por Deus, quando havia planos em andamento de mudar da velha para a nova plataforma. E no começo da nossa conversa, você também mencionou a respeito da sua ida à igreja, dos humildes começos. Então, estou curiosa em saber, antes de você desenvolver um relacionamento com ele, o que te atraiu? O que te levou? Por que você aceitou esse convite? O que você tinha ouvido falar sobre ele? Quais eram suas expectativas? E quais foram correspondidas quando o ministério estava no começo? Bem, naquele tempo não havia Emmanuel TV, como você sabe, mas havia equipes que gravavam as mensagens em discos que eram reproduzidos durante os cultos, durante as filas de oração, durante as ministrações. E isso era distribuído entre as pessoas naquela época. Isso abriu o caminho para a Emmanuel TV. Eu assisti esses vídeos em CDs e fui convencido que o trabalho de T.B. Joshua era diferente, porque vinha de uma ordem de Deus. Como vocês sabem, ele era um homem com tanto desejo. Existem tantas histórias sobre ele
E nenhuma envolve inveja. Porque ele fazia o que era incomparável, através da unção que estava sobre ele. Isso mesmo. Unção esta, que talvez a gente não entenda como funciona, ou então como se manifesta. Então, quando falamos de Jesus isso, Jesus aquilo, não havia inveja ou ciúmes. E era assim que o profeta T.B. Joshua também agia e organizava tudo aquilo que era seu. Então, graças a Deus, pelo profeta T.B. Joshua, sua vida impactou pessoas por todo o mundo. E o povo podia ver a obra de Deus através de suas mãos, enquanto ele realizava a vontade de Deus pelo mundo todo, seja aqui, na sua casa, ou em qualquer lugar. Então, Senhor, como foram os momentos incríveis e maravilhosos que você viveu com ele? Como tudo isso influenciou sua vida pessoal? Bem, como disse mais cedo, houve vários momentos privados em que nós nos reunimos. Tudo o que passamos através de vários encontros foram coisas passageiras. Todos os momentos transformaram o meu relacionamento com Ele e também firmaram minha fé em Deus. Transformaram meus negócios, minha casa, minha carreira, coisas assim. O profeta T.B. Joshua costuma ensinar a todo momento, durante os cultos, durante as adorações. Deixa eu te falar, meus filhos amam mais o T.B. Joshua do que eu. Sim, eles são o T.B. Joshua do amanhã. Quando, ocasionalmente, quero escutar notícias do mundo, o que está acontecendo ao redor do mundo, eu coloco no canal de notícias. E quando eu faço isso, meus filhos saem da sala e vão para o quarto. Eu pergunto por que eles fazem isso. E eles respondem que querem assistir Emmanuel TV. Você pode ver o quanto a unção está se expandindo, alcançando mais pessoas, impactando a juventude. É verdade. Ele foi um presente para o mundo. Não entendido por todos, mas de uma forma ou outra, impactou o mundo. E isso tudo dentro de seu país. Não se esqueça que T.B. Joshua recebeu o prêmio de honra nacional. E ele não quis que todos soubessem disso. Que o mundo visse isso. Ele recebeu o prêmio de honra nacional da Nigéria pelo presidente nigeriano Musa Umaru Yar'Adua. É verdade, verdade. Ele não comentou nada sobre isso. Ninguém sabia. Ele nem sequer foi pessoalmente pegar o certificado do prêmio de honra nacional. Ele pediu à sua esposa, a senhora Evelyn Joshua, para ir pegar o certificado. Isso mostra o tipo de humildade que ele tinha. Você raramente vê o nome dele em jornais, mostrando que ele procurava favores do governo. Você não vê nada assim. Não. Sua missão era servir a Deus. E assim ele o fez. Assim ele o fez do começo ao fim. É verdade. Se a honra nacional fosse cedida para outros homens, homens de Deus, o barulho que isso ia gerar, o problema que isso ia gerar, atingiria o mundo todo. Ele simplesmente continuou fazendo seu trabalho. Esse é o tipo de humildade muito raro. Sim. Essa é uma das características marcantes da vida dele. Humildade. E todos nós imaginamos, eu sei que é muito difícil combinar humildade com sucesso. Você não acha? Porque você mesmo disse que ele é muito humilde, mas também era muito bem-sucedido em qualquer aspecto. E ainda assim humilde. Então, como
Como conciliar? Ele não deixou o sucesso subir a cabeça. Exatamente. Ele sempre dizia, não sou eu, mas Deus. Ele sempre dizia, não sou eu, mas Deus. Quando ele orava, nas filas de oração, ele chamava o nome de Jesus para que Jesus curasse. Então tudo o que ele fazia era através de Jesus. Era o amor por Deus. Damos graças a Deus pela vida dele, pelo que ele fez, pelas libertações. E o que ele deixou para nós foi algo que vai existir para sempre. Quanto a mim, eu não acredito que T.B. Joshua tenha morrido. Porque o que ele fez vai permanecer. Vai permanecer para sempre. Com certeza. E isso nos leva a crer que as Escrituras, o modo de vida bíblico, é uma das melhores formas de se viver. É a melhor forma. Então, graças a Deus, por este tempo que tive com T.B. Joshua, eu continuo fazendo parte dessa missão. Eu, pessoalmente, me comprometo a tornar esse ministério ainda maior, enquanto eu estiver vivo. Muito obrigado, Senhor. Sabe, estamos falando de quase 30 anos de amizade. É isso mesmo. São muitos momentos juntos. E quais aspectos do homem de Deus que você teve o privilégio de conhecer, que os espectadores e talvez os membros da igreja também não tiveram a oportunidade de conhecer? Experiências do T.B. Joshua como amigo, o homem, o ser humano. O profeta? O T.B. Joshua fora do púlpito. Você pode compartilhar conosco algumas dessas lembranças e algumas dessas qualidades marcantes dessa amizade de quase 30 anos? Sabe, muitas pessoas criticavam ele pelo título de Homem de Deus. Isso e aquilo. Mas ele era um homem comprometido, envolvido com o que acreditava. E o esforço dele no que acreditava fazia ele ser um homem de Deus. Era dessa forma que, por várias vezes, através da unção de Deus, libertava as pessoas, resolvia alguns problemas, tomava conta da sua missão, sabe, provendo o necessário para a expansão dela. Enquanto uns o criticavam, ele era a inspiração para outros. E alguns deles até confessavam, quando iam à igreja, de que eles imaginavam que o T.B. era diferente do que era na realidade. É verdade. No fim de tudo, eles perceberam de que o T.B. Joshua real é diferente do que diziam. Eles viram que eram diferentes do que imaginavam. Essas são algumas das experiências que as pessoas tinham ao conhecer o T.B. Joshua. Elas confessavam isso. Além disso, as pessoas também o buscavam por causa da atmosfera que ele trazia no ambiente. Então, esses são alguns dos momentos que posso citar. E a paixão dele, bom, é só olhar o que ele fez até então. E pode ver que isso tudo reforça que T.B. Joshua não tem como morrer. As pessoas que Deus ungiu, o fim da jornada delas é um novo começo. Isso é forte. Isso não morre, não tem um fim, não é possível. Ele completou o mandato que foi dado a ele pelo Pai. Essas são as coisas que ele explicou para mim antes mesmo delas acontecerem. Muitos anos antes. E eu continuei observando, tendo essa experiência de ver o que ele me disse há 10, 15, 20 anos atrás, acontecendo hoje. Então, certamente, você só pode ser um homem de Deus, ser verdadeiramente ungido, tendo esse tipo de jornada, fazendo coisas como ele fez. Existem muitas pessoas tentando imitá-lo.
Fico feliz que tenha falado sobre imitar ele, porque, sabe, como ser humano, você pensa no nível de perseguição que ele sofreu. Eu sei, você também sabe, você foi um dos amigos próximos dele. Isso machucava ele? Como ele lidava com essa dor? Porque eu imagino como você pode ser tão perseguido pelos seus semelhantes, irmãos e irmãs da comunidade cristã. Como isso afeta seus sentimentos e emoções? E qual era o processo dele dizer, bem, isso era esperado e, ok, eu estou sentindo isso tudo como um ser humano, mas eu vou superar como um filho de Deus e homem de Deus. Bem, sabe, como eu disse antes, a maioria desses dias sombrios em que ele foi duramente criticado fazia parte da perseguição que ele esperava. Ele era um homem de Deus acessível ao mundo todo. Porque você pode não ter tido um encontro pessoal com ele, mas pode ir à igreja ou assistir a um culto que você verá o que ele tem feito. Isso é aberto a todos. Centenas de milhões que nunca o conheceram foram impactados pelo que ele fez. E isso tudo neutraliza qualquer negatividade que você pensa a respeito dele. E isso tudo prosseguiu, sabe, se expandiu globalmente através das pessoas, através das cruzadas em que o pastor estava. E isso era oportunidade para conhecê-lo. E não vamos esquecer o que acontecia nas cruzadas. Ele sempre estava realizando o que o Pai confiou a ele. E fazer isso tudo para Deus, através da oração. Tudo isso era feito de forma exemplar. E essa unção se estendeu naturalmente. Essa unção alcançou alguns dos seus seguidores, seus discípulos, e também, sabe, para garantir a propagação do serviço missionário para alcançar o mundo todo. E é isso que está acontecendo hoje. Todos nós temos que ser gratos. Gratos a Deus e também a Ele. Porque tudo veio de Deus. Certamente que tudo que Tibi fez foi para satisfazer a vontade de Deus, não importa o que diziam dele. E hoje ainda estamos colhendo os resultados de suas orações. É como se ele ainda estivesse conosco. O que ele esperava acontecer é o que está acontecendo hoje. Nós louvamos a Deus juntos com a Emmanuel TV. Eu adorei o que você disse sobre ainda estarmos colhendo os resultados das orações dele. Eu estou curiosa quanto ao que você pode compartilhar conosco a respeito dos seus maiores testemunhos sobre as orações do profeta T.B. Joshua. Bem, são muitos. Estamos falando de quase 30 anos de amizade. Sim, é muito tempo. Devem ser muitas orações. Falando disso, sim, éramos jovens. Antes do estabelecimento da Casa Federal de Representatividade Nigeriana. Então você pode imaginar isso na época, quando estávamos formalmente apoiando o Estado. Mas enfim, são muitas. Muitas. Nós testemunhamos muitas coisas juntos. São incontáveis coisas. Incontáveis. E essas coisas, glória a Deus que eu tive o privilégio de ter esse relacionamento com o T.B. Joshua. E a missão continua. Continua. Mas também comigo agora. Através do que eu faço. Eu pensava nisso enquanto ele estava vivo. E acredito que as pessoas próximas a ele pensam isso também. E o legado que ele deixou vai perdurar por toda a eternidade. E eu acredito que, até a volta de Jesus Cristo, não saberemos tudo sobre o T.B. Joshua. Eu creio que, no futuro, espiritualmente dizendo, no futuro, através da unção e intervenção de Deus,
muito ainda será descoberto sobre ele. Maravilhoso. As nações serão gratas a ele, sociedades serão gratas a ele, comunidades serão gratas a ele, com certeza. Entre tantas outras coisas. Sim, é interminável. É uma gratidão imensa e sem fim. Senhor, sendo você um cavalheiro que o conheceu, praticamente do início do seu ministério, como você descreveria ele, usando apenas 3 frases? Como seria? Eu descreveria o pastor Joshua como um homem enviado para salvar. Para salvar. Para trazer ao mundo as obras de Deus. E como a unção de um homem como ele ajudou não só outros humanos, como também nações, pelo mundo todo. E ele fez isso. Ele fez isso. Isso não se compra. É por isso que TB Joshua é alguém diferente. Todos nós devemos fazer isso. Quando o tempo de vida que Deus nos deu estiver para acabar, devemos relembrar tudo o que fizemos. Nossa oração é que a gente não morra antes do tempo. Toda morte tem seu próprio propósito com Deus. O tempo vem, o tempo vai, mas o que importa é o que fazemos com o tempo que temos. E isso o TB Joshua nos ensinou bem, por tudo que ele fez e pelas pessoas que ajudou. Sociedades, pessoas, comunidades, nações. Bem, o que acham? Fantástico. Acho que o que nos resta é ressaltar o que o príncipe disse mais cedo. Nós estamos esperando descobrir mais e isso será espiritualmente revelado no futuro. Acho que o que nos resta hoje é vigiar e orar. Vigiar e orar? Sim, de fato. Essa é uma das frases favoritas dele. Minha também. Sim. Bom, foi um tempo incrível. Compartilhando os seus momentos TBJ conosco e com os espectadores de todo mundo. Eu gostaria de dizer muito obrigado, Senhor, pelo seu tempo e por estar conosco. Estou muito grato por essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Ao Senhor também, Senhor. Sim. Então, espectadores, esse foi o príncipe Awolfisal, que acabamos de ouvir e que compartilhou seus fabulosos momentos TBJ com a gente. Eu tenho certeza que todos vocês também adoraram ouvi-lo. Bem, espectadores, nós esperamos que você tenha gostado de ouvir mais um dos lindos encontros de pessoas do mundo todo. E com isso, encerramos mais um episódio. E esperamos vê-lo no próximo lindo episódio. Sim, é isso mesmo. Já vimos pessoas dos Estados Unidos, de Belém, e também falamos com alguém da Nigéria. Meus momentos TBJ realmente é algo global. Com certeza. Dito isso, acho que é a nossa hora de nos despedirmos. Nos vemos no próximo Meus Momentos TBJ.